Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 51 da série de conceitos de programação. Hoje nós vamos continuar o exercício 9, estoque 1. Então, vamos começar! Bom, pessoal, vamos continuar o exercício 9, estoque 1. Primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui na parte de variáveis, eu vou trocar uma variável e vou transformá-la em vetor. É um clean code que eu vi que ficou melhor na elaboração do código. Eu vou simplificar muito código no final, então eu vou fazer esta mudança. Este vetor vai ser do tipo caractere, vou colocar aqui. Não vai mais ter esta variável tipo controle estoque. Eu vou dar um Ctrl X, eu vou jogar o continuar aqui para cima. Aqui eu vou colocar vet underline Ctrl V, tipo controle estoque. Vou pegar esta parte aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vai ser um vetor de 3 posições, então vai ser de 0 a 2 de caractere. Após isso, eu vou pegar o nome do vetor, vou ir lá para a última parte que eu tinha feito, eu tinha colocado só tipo controle estoque. Então, vou aqui no caso 1 primeiro, dar um Ctrl V, vou colocar aqui na posição 0, ele vai receber produtos em estoque. Aqui no caso 2, dar um Ctrl V, vet tipo controle estoque. Na posição 1, vai receber os 2 produtos vendidos e reservados. E no caso 3, na posição 2, vai receber 3 produtos vendidos e retirados. Após esta alteração, eu vou voltar para o caso 1. Aqui eu tinha feito este C, tipo alteração fosse igual a vazio ou igual ao S, queria mostrar o menu, solicitar para que o usuário informasse o tipo de alteração que será realizado, que é a entrada ou saída de produtos no estoque, ler a variável tipo alteração, pular a linha, colocar os tracinhos, pular a linha. Aqui eu tinha colocado que caso o tipo alteração fosse diferente de S, teria que ter esta tratativa enquanto ele entraria informando ao usuário que o tipo é inválido e solicitando novamente para que o usuário informasse o tipo de alteração. Ele só sairia deste fluxo se o usuário informasse E ou S. Após isso, eu encerrei este C e comecei o se tipo alteração fosse igual a E. Ele não está como senão porque eu quero especificar que o tipo de alteração é igual a E. Então, não teria sentido colocar senão se tipo alteração fosse igual a E. Porque se eu não colocasse igual a E, ele daria erro. Neste caso, não é uma opção que eu tenho só o E ou o S. Eu tenho que colocar exatamente que o tipo de alteração é igual a S, fazer estes comandos e o tipo de alteração, quando for igual a E, ele vai fazer estes outros comandos. E tem que ser nesta ordem após o S, porque ele vai solicitar o tipo de alteração aqui, que pode ser uma entrada, ou ele já vai vir como entrada, porque ele vai estar com a QTD estoque como zerado, e ele vai receber automaticamente uma entrada e já cair aqui direto. Dentro do C, tipo alteração igual a E, eu coloquei para que o usuário digitasse a quantidade do material que entrou no estoque, lia a variável QTD underline entrada, pulava a linha, colocava os tracinhos e pulava a linha. Aqui eu coloquei que enquanto QTD entrada fosse menor do que 0. Só que este enquanto, ele tem que estar dentro de outro enquanto. Eu vou dar um Enter aqui, vou colocar em cima aqui, enquanto, vou até copiar e colar esta parte, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Enquanto QTD entrada for diferente de 0, porque se ela for igual a 0, quer dizer que o usuário não quer fazer mais nada e sair do fluxo. Então, enquanto QTD entrada for diferente de 0, aí sim ele vai verificar se ele é menor do que 0, porque aqui é só uma tratativa, que ele sendo diferente de 0, ele pode ser um caractere inválido ou um número negativo. Então, ele vai ficar aqui normalmente dentro do enquanto. Aqui fora, eu dou um fim enquanto.
Só que não terá só o enquanto o QTD entrada for menor do que zero. Essa daqui é só a tratativa. Então, vou dar 2 enters aqui, mais um enter. E se caso o usuário informar um valor maior do que zero, aí ele vai ter que fazer os cálculos, porque eu dei uma entrada no estoque de, por exemplo, 10 produtos. Então, eu vou ter que atualizar a quantidade e o valor do estoque. Eu vou pegar a variável QTD underline estoque e vai receber ela mesma, QTD underline estoque, mais a QTD underline entrada. Vai começar com 0, por exemplo, eu entro com 10 produtos, ele vai fazer 0 mais 10. Aí, ele vai atualizar a variável QTD estoque e dizer que agora tem em estoque 10 produtos. Se eu entrar com mais 5 produtos, ele vai aparecer como 10. 10 mais 5 vai dizer que a quantidade de estoque agora são 15 produtos e não mais 10 produtos. Depois que eu atualizei a quantidade, eu vou atualizar o valor. Então, vou pegar a variável VLR underline estoque, que vai receber o preço underline produto multiplicado pela QTD underline entrada. Por exemplo, eu entrei com 10 produtos e cada produto custa R$5. Então, eu vou fazer 5 vezes 10. Então, a primeira vez, ele tinha um valor de estoque na entrada de R$50. Mas esta parte está individual do estoque. E eu preciso tanto do total, a QTD estoque, que vai me dar a referência no final de quantos produtos eu tenho em estoque, tanto se eu tiver entrada como se tiver saída. E eu vou precisar da entrada individual. A entrada 1, tive 10 produtos. A entrada 2, eu tive 5 produtos. E o valor dos produtos da entrada 1 foi R$50 e da entrada 2 foi R$25. Eu vou ter que guardar este valor em um vetor, porque aqui a variável QTD estoque e a variável VLR estoque serão alterados conforme eu for entrando ou retirando o produto. Então, eu vou criar aqui um para i de count underline entrada, que esta é a parte da entrada, até count underline entrada. Passa em para. Aqui eu coloquei para percorrer até a mesma variável, porque é uma forma de indicar que a count entrada vai ser o valor de referência que eu vou alterar do vetor, mas que ele não vai alterar mais em lugar nenhum. Ele está percorrendo um vetor, então eu preciso do para, só que ele vai específico naquela posição do vetor. Por exemplo, eu estou alterando o 5 na posição 1, porque ele começa de 0 a 1. A entrada 1 está na posição 0 e a entrada 5 está na posição 1. Então, eu quero que ele, na posição 1, altere a quantidade da entrada e o valor da entrada. Então, eu vou pegar o count entrada, que é a minha referência, e vou colocar exatamente naquela posição que eu quero que ele atualize. Como ela vai começar com 0, que eu coloquei lá em cima, ela começando com 0, aqui, count entrada recebendo o 0, então ele vai cair certinho na posição 0, 1, 2 e assim por diante. Quais são os vetores que eu vou alterar aqui? Vai ser o vet underline QTD underline entrada na posição count underline entrada, que vai receber a QTD underline entrada, que é o estoque de entrada, porque é um vetor da quantidade de entrada. A variável QTD entrada vai ser alterada toda vez que o usuário colocar ali, primeira entrada colocou 10, quando eu colocar 5, ele vai tirar o 10 e ficar armazenado o 5. O vetor é justamente para guardar aquele valor 10 referente à entrada 1, o valor 5 referente à entrada 2. Então, é um jeito de guardar os valores, porque eu vou precisar informar individualmente no final o usuário de que a entrada 1 foram 10 produtos e a entrada 2 foram 5 produtos.
Também acontece a mesma coisa com o valor, porque se muda a quantidade, também muda o valor. Então, vou pegar o VET, underline, VLR, underline, entrada, também na posição count, underline, entrada, que vai receber a VLR, underline, estoque. Estes são os vetores da quantidade individual e do valor individual. Mas eu também preciso alterar as variáveis que serão as totalizadoras, que é a QTD underline total underline estoque, que vai receber ela mesma, QTD underline total underline estoque, mais o VET underline QTD underline entrada na posição count underline entrada. Vou até dar um Ctrl C, um Ctrl V, que aqui vai funcionar basicamente da mesma forma, só que aqui vai ser a variável VLR underline total underline entrada, que vai receber ela mesma. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, mais o VET underline VLR underline entrada na posição count entrada. Após ter atualizado os cálculos, eu vou sair do para, apertar 2 enters, mas continuo enquanto que a variável QTD entrada for diferente de 0, e após ele ter feito os cálculos, ali alterando a quantidade e os valores do estoque e os totalizadores, eu tenho que dar a oportunidade para que o usuário continue fazendo novas entradas. Então, eu vou pegar esta parte aqui do começo de novo, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou só identar aqui rapidinho. Aí ele vai colocar, digite a quantidade do material, nome do produto que entrou no estoque, ou 0 para sair, vai ler novamente a variável QTD entrada, pular a linha, colocar os tracinhos, pular a linha. Aqui eu vou apertar um Enter. Como eu utilizei a variável contadora de referência count entrada, ela vai ter que ser atualizada em algum momento. Após eu solicitar para o usuário continuar a entrada, aí sim eu vou pegar a count underline entrada e vou atualizar. Então, ela vai receber ela mesma mais 1. Depois que eu atualizei o valor de count, eu vou sair do enquanto e continuar no C. Vou tirar este espaço, porque ele vai terminar o C neste último comando que eu vou colocar. Após eu ter feito todas as entradas, eu vou pegar a variável tipo underline alteracal e vou colocar para ela receber vazio, porque a entrada só é feita nesta parte de controle de produtos em estoque. No vendidos e retirados e vendidos e reservados, vai ser sempre do tipo alteracal o S, e os produtos em estoque eu também posso ter o S. Então, para ele não ficar em um loop infinito de nunca entrar numa operação de saída, eu tenho que colocar que após eu ter todas as minhas entradas, a variável tipo alteração ficará vazia, porque aí o usuário poderá escolher entre fazer uma nova entrada, não tem problema, ele saiu ali sem querer e quis fazer uma nova entrada, ele pode ter esta opção, ou fazer um tipo de alteração de saída, que pode ser tanto vendas retiradas ou vendas e reservas, ou até mesmo no estoque ter alguma retirada, uma transferência ali de centro de distribuição ou qualquer operação do tipo. Aqui eu encerro todos os comandos do caso 1, que eu fiz os comandos de entrada, o que ele tem que fazer, e o de saída. Vou para o caso 2 e o caso 3, que vai ser só mais uma linha. Eu vou pegar essa tipo alteracal, vou dar um Ctrl V aqui no caso 2, um Ctrl V aqui no caso 3, e ambos vão receber o S. Aqui eu encerro o fim escolha.
Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a quarta parte do exercício 9, estoque 1. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!